Tem uma coisa muito chata que as pessoas não se dão conta, que é o seguinte: estamos em segundo turno. Em 2014, a Dilma Rousseff fez um estelionato eleitoral de cabo a rabo. Prometeu no gás, prometeu na luz, prometeu no petróleo, prometeu na gasolina, prometeu aqui, prometeu ali, prometeu lá. Passou uma semana da eleição, ela desmentiu tudo que ela falou. Porque na hora de ganhar, na reta final para ganhar, vale qualquer coisa. O Fernando Haddad, como o pessoal preferir. Sei lá. Andrade. O que aconteceu? Ele viu que pegou mal esse negócio de constituinte. O pessoal falou, jogou na cara. Como assim constituinte? Como assim democratizar, ou seja, estatizar a mídia? Isso aí é totalitário. E ele falou, tá bom, na reta final foi consultar o seu parceiro Lula na cadeia. E aí eles falaram assim, não, vamos fazer o seguinte... Consultar o Lula não é feio. Tira um pouco o pé do acelerador nesse negócio de constituinte, porque afinal de contas, não importa nem um pouco se isso vai ser dito ou não agora. Depois a gente vê como faz. O importante é se eleger, vamos trabalhar com cada ação no seu tempo. E aí a coisa vai indo e as pessoas não se dão conta que... Ou você acha mesmo que uma convicção como fazer uma constituinte para mudar a Constituição do país se desmancha em 7 dias? Ele lapidou isso no plano de governo e agora vem falando, não, olha só, vou tirar o pé disso daí. E o pessoal tem dito muito, o pessoal que está defendendo o Haddad, tem dito muito que ele não representa os perigos da esquerda ortodoxa, da velha esquerda, da extrema esquerda. E eu acho que falta muita informação, porque o pessoal tem tratado o Fernando Haddad como se ele fosse meio que o bode expiatório, que sobrou do PT depois de terem sido todos presos, e aqui vai ele, afinal ele é um incompetente. É um poste, né? É um poste, que passou, fez a ciclovia em São Paulo, não foi aceito, não conseguiu reeleição. E eu separei aqui um pouco do currículo do Fernando Haddad, para a gente entender que a gente está falando do intelectual de alta cúpula do Partido dos Trabalhadores, um ideólogo de fato. A tese de doutorado dele é em filosofia e se chama O Materialismo Histórico e seu Paradigma Adequado. É baseado na tese de Hegel e Marx sobre a interpretação da sociedade. A monografia de mestrado dele se chama O Caráter Socioeconômico do Sistema Soviético. Só para a gente fazer o parênteses, o sistema soviético é aquele que matou, nas estimativas mais otimistas, 20 milhões de pessoas com o governo Stalin. Ele também escreveu alguns livros. Vou listar alguns dos livros escritos por Fernando Haddad. 1. Trabalho e linguagem para a renovação do socialismo. 2. O sistema soviético, relato de uma polêmica. Trabalho e linguagem para a renovação do socialismo. O sistema soviético, relato de uma polêmica. Uma polêmica, o sistema soviético. 3. Desorganizando o consenso. 4. Sindicatos, cooperativas e socialismo. Ele também foi dos anos 80 da USP, fez parte de uma facção do DCE que travou contato com o governo stalinista, com a União Soviética. Ele foi ministro do planejamento do Lula, foi ministro da educação do governo Lula. Ele tem como referência e cita amplamente nos seus trabalhos Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, os figurões da escola de Frankfurt, que nós tanto falamos aqui no Brasil Paralelo. E tem quem diga nos bastidores que ele é o maior especialista em escola de Frankfurt no Brasil, além de ser professor acadêmico. Eu acho que é importante levar isso em consideração. Se vocês não sabem do que isso se trata, eu recomendo muito. Tem bastante coisa no YouTube falando sobre isso. Na própria plataforma de membros tem uma aula, 2 aulas, na verdade, que a gente aborda esse tema, mas uma especificamente, onde o Lucas entrou bastante na escola de Frankfurt, de qual seriam os princípios filosóficos dele, qual a estratégia que foi elaborada ali. Então, o que isso significa quando a gente vê ele falando que, na verdade, ele está abrindo mão dessa questão de mudar a Constituição ou de qualquer vínculo com o José Dirceu? Se tu leva em consideração qual é o princípio filosófico que está ali, que ele é amplamente escorado, enfim, nessa formação intelectual, especialista, você vai entender claramente, não tem dúvida nenhuma, está escrito ipsis literis nas publicações e nos livros publicados na Escola de Frankfurt, que a verdade não interessa, interessa a revolução. Conta em partes o teu projeto. É o que ele está fazendo. O que é certo é o que vai na direção do partido. Isso é o que é certo. Esse é o princípio filosófico que tá ali. A referência bibliográfica que o cara usa em todos os trabalhos dele, tem como referência e é notado como um dos maiores especialistas do Brasil, afirma que conte só o suficiente para conquistar o poder. E ele agora deu uma freadinha no projeto de constituinte. E o povo fala, viu, Haddad